educação parental. É o tema que a nossa pedagoga maravilhosa trouxe para a gente abordar aqui no programa. Elô, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui. Mais uma formação, então. Sim, Me conta um pouquinho sobre o que você aprendeu. Divide conosco. Olha, bastante coisa, Mari. Está sendo bem legal trazer isso. Na verdade, eu sempre vivi isso, porque desde quando eu comecei a trabalhar com Montessori, eu não tinha noção do quanto tem conexão entre a gente pensar sobre a educação e a criação dos filhos e já os estudos de Montessori que eu já fazia há algum tempo. E, na verdade, a base, digamos assim, a teoria toda da educação parental, da disciplina positiva, tem muita relação com Montessori, porque eles... Adler, né, que é o pesquisador lá da educação positiva, ele foi da mesma época que Montessori, então eles compartilhavam. Então foi um encontro muito legal ver esses conteúdos e trazer. E a educação parental é muito sobre orientar as famílias, né? Trazer os estudos sobre educação para o dia a dia da família, para poder trazer informação para os pais e para que eles consigam fazer essa criação com mais respeito e reflexão. Então, é bem interessante, bem legal. E já, imagina, já estava muito com o que você já fazia, com o que você já acreditava e já colocava nos seus atendimentos, né? Sim, na verdade, a questão mais é trazer, ficou mais claro tudo isso, né? Foi bem enriquecedor também, porque tem muitas estratégias de como apresentar isso para os pais, de como tocar esses pais para que eles realmente possam refletir sobre o assunto. Então, o curso foi bem interessante para trazer mais recursos mesmo para estar oferecendo para as famílias. E foi muito legal, está sendo bem... E é bem interessante como o mundo nos ajuda nesse sentido, porque está o tempo todo essa demanda vindo, né, nos atendimentos. Então, eu já vinha fazendo isso e agora com mais conteúdo. Então, me conta um pouquinho, assim, já que você falou que está vindo essas necessidades, né? Como que você está colocando essa sua formação no seu trabalho ali no dia a dia, na prática? Porque na verdade não adianta só a gente estar fazendo atendimento com uma criança e trabalhando as necessidades específicas daquela criança, né, olhando para as necessidades dela e não ter um trabalho de orientação da família. Então, os pais precisam estar entendendo o que está acontecendo. E assim, Mari, eu não posso falar em porcentagem porque ela não existe, mas na grande maioria dos casos, os pais sendo orientados, eles conseguem fazer um trabalho muito mais efetivo, né? Então, a gente percebe, assim, que precisa estar falando sobre permitir, precisa estar falando sobre os pais acreditarem na capacidade da criança. E, às vezes, algumas ações que, infelizmente, estão na nossa cultura, né? Dos pais terem uma atitude mais punitiva, de castigar, ou com uma fala, enfim, mais agressiva, ao invés de estar contribuindo, na verdade, eles estão puxando contra e a criança não consegue desenvolver com plenitude, né? Então, esse trabalho de orientação, na verdade, ele é fundamental, junto com o trabalho com a criança, olhando para as necessidades dela, né? Porque às vezes os pais acham que a criança está muito agitada ou que ela está ociosa em casa e procura algum acompanhamento, alguma terapia, por conta de um comportamento que não está adequado, mas adequado para quem? Né? Exatamente. Foi o que o pai desse pai falou para ele quando ele era pequeno, que ele era muito agitado e aí ele apanhava por isso. Sim. Então, assim, do que adianta a gente colocar a criança na terapia, encher a agenda da criança, sendo que em casa aquele pai ele está replicando o que o, né? Então, assim, eu acredito muito nisso de não tratar apenas a criança isolada. Eu acho que a família inteira ela tem que estar em conjunto buscando informação. Que naturalmente isso a gente percebe que vai acontecendo, porque à medida que os pais vão percebendo que alguns comportamentos estão relacionados a eles, né, como eles tratam, lidam com aquela situação, eles vão parando para pensar assim, opa, tá, peraí, realmente, eu estou replicando uma coisa e eu nunca refleti sobre isso. E aí, às vezes, um áudio que vai pós-atendimento faz com que vire uma chave, às vezes, né? Porque daí vem às vezes, eu tenho esse hábito de, depois dos atendimentos, mandar áudios falando um pouquinho sobre aquilo que eu observo e o que eu oriento. E aí é muito interessante que, às vezes, vem respostas assim, Elô, realmente... eu nunca tinha pensado sobre isso, eu fui uma criança assim, daí traz aquela história assim, exatamente, né? Porque educar e ser um adulto preparado tem relação em olhar a nossa criança, né? Sim, como que a gente criou, quais são as crenças que estão na gente, então tem a ver com isso. Então, se a gente não olhar para a gente, não olhar lá para nossas crenças, a gente vai estar sempre replicando uma coisa que normalmente, né? Porque a nossa educação não foi muito pensada, né? Naquela época, né? Ela era só
para resolver, para E apagar ainda bem fogo. que agora já existe essa visão de pensar, rever, Exatamente. cortar antigas crenças, Exatamente. mudança. Então, eu acredito muito que nós estamos criando super seres humanos. Exatamente. Então, eu acredito que a minha filha, o teu, essa nova geração, ela vem com uma criação diferente. Sim, as pessoas que estão voltadas para fazer essa ruptura, né? Então, é claro que tem muita gente que ainda não acordou para isso, não percebeu, e aí é uma oportunidade, né? Então, a ideia é sempre multiplicar isso, para que esse conhecimento esteja mais à disposição, para que as pessoas realmente possam olhar para isso com bons olhos, porque ainda existe muito esse até preconceito de que se eu não for punitivo, agressivo, eu vou ser permissivo, e aí aquele permissivo tem a ver com ser mole, e que a criança não vai ter limite, e não tem a ver com isso, né? Na verdade, a educação positiva mesmo é olhar para a criança e trazer o limite com firmeza, mas também com gentileza, sendo gentil, né? Respeitando. Então, não é nem lá nem cá, é a gente seguir um caminho do meio, e para as crianças isso é muito construtor, né? A gente consegue realmente trazer significado para eles, para a vida deles, né? Fazer eles capazes e ativos, né, na educação. Eloy, me conta como é que está assim, a tua agenda para pais que querem buscar um auxílio, né, uma ajuda. Como que são os teus atendimentos? O que que tu aborda? Que tipo de pai deveria te procurar? Eu sempre falo que isso é para todas as crianças, né? Sim. Porque os atendimentos, na verdade, os pais, todos aqueles que estão encontrando hoje, como está abrindo essa possibilidade da gente estar trabalhando também a parte com os pais, né, de orientação para a família. Então, os pais que estão sentindo dificuldade no educar, que percebem que algum comportamento das crianças está sendo repetitivo, eles não estão encontrando respostas, pode buscar justamente para ter essa orientação, que é um trabalho que não necessariamente precisa de um contínuo, né? A gente não precisa estar ali o tempo todo, mas eu posso trazer orientação e os pais seguem. Então, hoje, o Espaço Livremente está com a agenda bem cheinha, graças a Deus, está tudo fluindo muito bem, mas eu consigo ter esse momento também de estar apoiando as famílias e podendo ajudar famílias que estão procurando nesse momento mais as informações para lidar com o dia a dia, com a rotina, com os conflitos, né? Então... E isso como aconteceria? De forma remota, dentro de uma escola? Como que você organiza essa questão? Hoje, isso, tanto de forma remota é possível fazer isso, né? Mas eu sempre procuro encontrar um horário para atender a criança, para também ver essa criança, para ter contato com ela, para entender quais são as necessidades e orientar, porque às vezes a família não consegue ver algumas necessidades que estão, para mim, ficam visíveis já, né, num atendimento. Mas também, assim, hoje tem uma demanda bem grande, Mari, de escolas mesmo que têm interesse de proporcionar esses momentos para as famílias, né? Porque é um jogo muito legal, né? A escola promovendo e as famílias se informando também. E às vezes a escola não tem condição de estar oferecendo isso, por mais que estejam capacitados também para isso, né? Então, é uma oportunidade que está surgindo para as famílias de estarem em contato com mais conteúdo e de realmente entenderem estratégias, que eu acho isso muito legal, que é quando as famílias veem assim, eu posso fazer isso, colocar na rotina, né? Porque quando a gente recebe uma estratégia, por trás tem um monte de princípios. Sim. Mas ela já começa a fazer mudanças e aí tu começa a ir buscar os princípios disso, né? Então, primeiro ver acontecendo, olha só, está surtindo efeito, então eu vou buscar por que isso está acontecendo. E aí a mudança vai acontecendo, né, como um todo. Então, existe essa possibilidade hoje de ir de buscar, né, com as escolas essa formação que pode estar acontecendo, e a ideia é ampliando, né? Tem várias coisas legais acontecendo que depois a gente pode estar apresentando isso por aqui. Que legal, adorei. Parabéns por mais uma formação. Obrigada, Mari. Obrigada por sempre buscar mais conhecimento, por ajudar tantas famílias, tantas crianças. Um prazer. E se você ficou interessado, procura lá no Instagram, @Espaço Livremente. Livremente.p. É um espaço incrível, eu tenho certeza que você vai gostar. Conversa com a Elo, escolas também, acredito que possam procurar ela e, nossa, vai ser um divisor de águas, assim, ó. Elo, muito obrigada. Obrigada e também. até o próximo encontro. Até mais.